Hoje você vai conhecer uma história cheia de mistério, romance e segredos de família que vão te prender do começo ao fim. Antes de mergulharmos nessa saga de Safrão, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Turcaflix. E conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo, queremos saber até onde nossas histórias estão chegando. Safrão. Uma pequena cidade turca à beira do Mar Negro. Lugar de ventos frios, de tradições antigas e de silêncios que dizem mais do que palavras. Ali, entre colinas cobertas por oliveiras e casas de pedra, vivia Firide Demir, uma mulher que carregava nas mãos o peso do tempo e nos olhos o reflexo de uma vida inteira dedicada à honra e à família. Era uma manhã de quinta-feira, e o sol ainda mal havia rompido as nuvens quando ela entrou na cozinha para preparar o café. O cheiro do pão recém-assado misturava-se ao aroma do chá de maçã. Tudo parecia comum, como em tantas outras manhãs desde que Yusuf, seu marido, partirá há 3 anos. Mas aquele dia não seria como os outros. Naquela manhã, o passado decidiria voltar. Sobre o balcão, esquecido entre uma toalha e a bolsa, estava o celular de Aylin, sua nora. Firide só percebeu o aparelho quando ele começou a vibrar, iluminando a tela. E então, ela ouviu. A imagem que apareceu no visor fez seu coração parar. Era Yusuf. O rosto dele, o mesmo olhar sereno, o mesmo sorriso que há 3 anos ela vira pela última vez dentro de um caixão. Mas ali, parecia vivo. Tão vivo que por um segundo Firide acreditou estar sonhando. O nome que piscava abaixo da foto era o que mais a feriu. Meu amor. Com mãos trêmulas, ela tocou a tela. Uma mensagem apareceu. Quinta-feira. Mesmo lugar. 16 horas. O sangue gelou em suas veias. Por um instante, o mundo pareceu girar ao contrário. Firide sentiu que o chão sumia sob seus pés. Impossível, murmurou, a voz rouca, quase sem som. Mas antes que pudesse compreender o que lia, uma voz suave ecoou do corredor. Sogra, a senhora viu meu celular? Era Aylin, sorridente como sempre, o jaleco branco dobrado no braço, os cabelos castanhos presos com cuidado. Firide, ainda atônita, escondeu o tremor nas mãos. Está aqui, na cozinha, respondeu, tentando manter a voz firme. Colocou o celular sobre o balcão, bloqueando a tela num gesto rápido, quase instintivo. Aylin entrou, grata, e se aproximou. Deu-lhe um beijo leve na bochecha. Obrigada, dona Firide. Tenho que correr, os pacientes já me esperam na clínica. Ela saiu apressada, sem perceber o abismo que deixava para trás. Firide permaneceu imóvel, o coração acelerado. O som da porta batendo ecoou pela casa como um presságio. A foto não saía de sua mente. Yusuf, mais jovem. Vestindo uma camisa azul que ela nunca tinha visto. O sorriso que há muito tempo não lembrava de ver. Encontros às quintas-feiras. Aquelas palavras rodavam em sua cabeça como um feitiço. Nos últimos anos da doença de Yusuf, Aylin costumava levá-lo às consultas médicas, sempre às quintas. Firide lembrava claramente. A senhora já tem tantas preocupações, dona Firide, dizia Aylin. Deixe que eu cuido dele. É o mínimo que posso fazer. Na época, aquilo parecia bondade. Agora, soava como algo terrivelmente diferente. Firide sentou-se. As mãos tremiam. O olhar perdido no nada. 3 anos se passaram desde o enterro. 3 anos de silêncio, de lembranças, de resignação. E agora, uma simples mensagem reabria feridas que ela acreditava curadas. O telefone da casa tocou, quebrando o silêncio. Ela respirou fundo antes de atender. Mãe? Era Mura, seu filho. Aylin disse que a senhora parecia estranha quando ela saiu.
Está tudo bem? Firid hesitou. Estou bem, meu filho. Só uma dor de cabeça. Quer que adiemos o almoço de domingo? Não. O almoço está de pé. Aliás, quero fazer algo especial. Tenho coisas para conversar com vocês dois. Houve uma pausa do outro lado. Mura sempre foi sensível ao tom da mãe. Aconteceu alguma coisa, mãe? Domingo conversamos, respondeu. Está tudo sob controle. Mas nada estava sob controle. Depois que desligou, Firid sentou-se novamente à mesa. O relógio da parede marcava 10 da manhã. Lá fora, o som distante das ondas do Mar Negro misturava-se ao canto de um muezzin que chamava para a oração. Ela levantou-se e foi até o antigo escritório de Yusuf. A porta rangia. O ar ali dentro parecia parado no tempo. Os livros continuavam organizados nas prateleiras. O casaco dele ainda pendurado na cadeira. Firid nunca teve coragem de tocar em nada. Agora, seus dedos percorriam a escrivaninha como se buscassem respostas. Abriu a primeira gaveta. Papéis antigos, cartas, contas. Nada. Na segunda, encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, uma foto antiga, Yusuf ao lado de um homem mais jovem. Atrás, uma inscrição. Safrão, 1994. YKIEK. I.K, murmurou Firid. Emir Kaya. Um nome que não ouvia há muito tempo. Emir havia sido sócio de Yusuf, há décadas. Deixará a cidade repentinamente, após um escândalo nunca esclarecido. Ninguém mais soube dele. Mas agora, tudo parecia voltar à superfície. Nos dias seguintes, Firid tentou agir normalmente. Visitou o mercado, conversou com vizinhas, preparou doces. Mas a inquietação crescia dentro dela como um fogo escondido. Começou a reparar em pequenos detalhes, olhares trocados entre Aylin e o carteiro, telefonemas à noite, saídas às pressas. E todas as quintas, Aylin desaparecia por algumas horas. Naquela quinta, Firid decidiu segui-la. Esperou que Aylin saísse de casa e pegou um táxi discreto. Aylin dirigia seu carro branco pela estrada que levava ao alto das colinas, onde ficava a antiga clínica de fisioterapia. Mas, de repente, virou em direção oposta, para o litoral. Firid pediu que o motorista mantivesse distância. O carro de Aylin parou diante de uma casa isolada, antiga, de madeira escura, quase escondida por árvores. Ela desceu com flores nas mãos e entrou. Firid esperou longos minutos. O vento trazia o cheiro do mar e o som distante das gaivotas. Quando Aylin saiu, parecia emocionada, enxugando os olhos. Firid, curiosa, aproximou-se da casa quando a nora foi embora. Era um pequeno santuário. No jardim, um túmulo solitário. Ela se ajoelhou para ler a placa. E o que viu a fez recuar, sufocada pela emoção. Yusuf Demir, de 1957 a 2022. O túmulo do marido estava ali. Mas o verdadeiro fora sepultado no cemitério da cidade. Firid tremia. Alguém havia feito uma segunda sepultura. Mas quem? E por quê? O som de passos atrás dela a fez virar-se rapidamente. Um homem, de cabelos grisalhos e olhar intenso, a observava em silêncio. Firidião, disse ele, com voz grave. Eu sabia que um dia viria aqui. Firid ficou sem ar. Emir Kaya. O homem assentiu. Há coisas que você precisa saber. Mas não aqui. Alguém está nos observando. Firid deu um passo atrás, confusa, temerosa. Do que está falando? Yusuf não era o homem que você pensava. Antes que pudesse perguntar mais, um carro preto apareceu na curva da estrada. Emir recuou, lançando-lhe um olhar de advertência.
Volte para casa, Firide. E não confie em ninguém. O carro passou lentamente, as janelas escurecidas. Firide viu um brilho familiar por um instante. Parecia o carro de Aileen. O vento soprou forte, espalhando as flores que Aileen havia deixado sobre o túmulo falso. Firide sentiu o frio do medo percorrer sua espinha. Nada mais fazia sentido. Naquela noite, a chuva caiu sobre Safrão como se lavasse os pecados da cidade. Firide ficou acordada, olhando pela janela, enquanto relâmpagos cortavam o céu. Na mesa, o celular de Aileen, que ela conseguirá pegar discretamente antes de a Nora voltar. Ela o desbloqueou com as mãos trêmulas. E lá estava. A mesma conversa, a mesma foto de Yusuf. Mas agora, uma nova mensagem aparecia. O segredo não pode ser revelado. Nem mesmo para ela. Firide sentiu o corpo inteiro estremecer. Para ela. Seria ela mesma? Do lado de fora, o vento rugia. E entre trovões, uma sombra passou diante da janela. Firide correu até a porta, mas não havia ninguém. Apenas o som distante do mar. Ela sabia que não poderia mais fugir do passado. O que começou com uma simples notificação havia se tornado uma armadilha perigosa. E, em Safrão, uma cidade onde todos pareciam se conhecer, Firide começava a perceber que, na verdade, ninguém era quem parecia ser. As horas que se seguiram ao almoço de domingo pareciam arrastar o tempo dentro da casa de Firide. O sol começava a se esconder atrás das colinas que cercavam Safrão, tingindo o céu de tons dourados e violeta. A cidade respirava devagar, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Firide caminhava pelo corredor estreito da casa, o som de seus passos ecoando entre retratos antigos. Rostos de família, gerações inteiras, olhavam para ela como testemunhas silenciosas de um segredo que teimava em vir à tona. O celular de Aileen ainda estava sobre a mesa da cozinha, seu peso invisível pressionando Firide com lembranças e suspeitas. A foto de Yusuf, a mensagem enigmática, tudo voltava à mente como um eco impossível de silenciar. Ela tentava se convencer de que podia ter sido um engano, um número salvo por acaso, uma coincidência cruel. Mas dentro dela, algo insistia, nada é por acaso. Naquela noite, o vento soprava forte, balançando as janelas da casa e trazendo o cheiro distante do Mar Negro. Firide se levantou da cama e foi até o antigo escritório de Yusuf. O cômodo permanecia quase intacto. O relógio parado no horário do velório, a poltrona ainda coberta, os livros meticulosamente alinhados. Mas algo novo chamou sua atenção. Um envelope marrom repousava sobre a escrivaninha, sem poeira, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Com mãos trêmulas, Firide abriu o envelope. Dentro, encontrou uma fotografia antiga. Yusuf, sorrindo ao lado de uma mulher jovem. Não era Aileen. Era outra mulher, com cabelos escuros e olhos claros. Atrás da foto, uma data, 1994, Istambul. O chão parecia sumir sob seus pés. Esse era o ano em que Yusuf havia viajado a negócios, ausentando-se por semanas. Na época, ele dissera que participava de um congresso. Agora, Firide começava a perceber que aquela viagem podia ter sido o início de uma vida paralela. Nos dias seguintes, a inquietação cresceu. Mura percebia o olhar distante da mãe, mas atribuía tudo à saudade do pai. Aileen, por sua vez, parecia mais nervosa do que o habitual. Os encontros de quinta-feira, antes esquecidos, voltavam à memória de Firide com o peso de uma confissão silenciosa. Na quinta-feira seguinte, Firide decidiu seguir Aileen discretamente. As ruas de Safrão ainda estavam cobertas pela neblina matinal. Aileen dirigia com calma, os olhos fixos na estrada que levava às colinas ao norte da cidade.
Firid manteve distância, o coração acelerado, sentindo-se como uma intrusa em sua própria vida. Após cerca de 20 minutos, Aylin parou diante de uma casa antiga, afastada, cercada por árvores. De dentro saiu uma mulher idosa, apoiada em uma bengala. Elas se abraçaram demoradamente. Firid observava de longe, sem entender. Até que ouviu Aylin ao telefone. Ele não deve saber de nada. Nem Mura. Yusuf confiou em mim. Eu prometi que protegeria tudo. Firid recuou, tentando conter o tremor nas mãos. Proteger o quê? De quem? A mulher idosa apresentou-se como Leila, alguém que conheceu Yusuf décadas antes em Istambul, e que agora guardava um segredo vital sobre ele. Segundo Leila, Yusuf havia feito uma promessa meses antes de adoecer. Proteger algo ou alguém, um segredo que agora ameaçava destruir tudo. Leila abriu uma gaveta e entregou a Firid um envelope lacrado, com o nome dela escrito à mão, para Firid, quando a verdade puder ser suportada. A viagem de volta à casa pareceu eterna. O mar, que normalmente trazia paz, refletia apenas a inquietação de uma alma em ruínas. Naquela noite, Firid abriu o envelope com as mãos trêmulas. A carta de Yusuf começava assim. Firid, se estás lendo isto, é porque o tempo revelou aquilo que tentei proteger. Fiz o que fiz por amor, mas também por medo. Há coisas que nunca te contei, sobre meu passado em Istambul, sobre promessas e sobre a verdade que envolve nossa família. Aylin não é quem parece ser. Proteja Mura. Ele é inocente em tudo isso. Se as sombras de Safrão voltarem a se mover, procure Leila. Ela saberá o que fazer. Firid deixou a carta cair sobre o colo, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. A mulher que ela acolhera como filha, Aylin, guardava agora o fio de uma teia perigosa. Na manhã seguinte, Firid foi até a clínica de fisioterapia. Aylin estava atendendo pacientes, mas empalideceu ao vê-la. Precisamos conversar, disse Firid, com firmeza. Minutos depois, estavam em uma sala vazia. O ar estava carregado de tensão. Eu estive na casa de Leila, começou Firid. Ela me contou tudo. O rosto de Aylin ficou pálido. O que a senhora fez? Perguntou, com a voz baixa. O que você está escondendo de mim, Aylin? Firid sentiu sua própria voz tremendo, mas carregada de autoridade. O que Yusuf te pediu para proteger? Aylin respirou fundo, os olhos marejados. Eu nunca quis que fosse assim, sussurrou. Mas ele me fez prometer, que nunca contaria. Firid se aproximou, dividida entre raiva e desespero. Contar o quê, Aylin? Aylin desviou o olhar, a voz quase inaudível. Yusuf não morreu da doença, Firid. Ele foi silenciado, por algo que descobriu. O chão parecia sumir sob os pés de Firid. Está dizendo que Yusuf foi assassinado? Murmurou. Aylin não respondeu. Uma lágrima escorreu silenciosa pelo rosto dela. Lá fora, o sino da mesquita anunciava o entardecer, ecoando pela cidade de Safrão, trazendo consigo a sensação de que o passado estava voltando à superfície. Enquanto Firid caminhava pela estrada de volta para casa, uma figura observava à distância, oculta entre as árvores. Um homem alto, de casaco escuro, segurava um envelope idêntico ao que Firid havia recebido. Nos lábios dele, um leve sorriso. Finalmente, murmurou. O jogo começou. E em Safrão, sob o céu carregado, as sombras do passado se moviam novamente. O vento frio do Mar Negro sibilava pelas ruas estreitas de Safrão, trazendo consigo o cheiro da maresia e o murmúrio das colinas. Firid caminhava lentamente, o envelope de Leila seguro entre as mãos, como se fosse um fio de esperança frágil,
capaz de sustentar a verdade que finalmente começava a emergir. Mura, seu filho, tentava parecer calmo, mas o olhar atento de Firid percebia cada mínima mudança em sua expressão. Ele ainda era jovem, mas já carregava nos olhos a sensibilidade herdada de Yusuf, a mesma capacidade de perceber quando o mundo ao redor escondia mentiras. Mãe, começou Mura, o que exatamente você descobriu? Firid respirou fundo, o peso da decisão quase esmagando seu peito. Mura, precisamos ser cuidadosos. Há coisas que não podem ser ditas em voz alta ainda. Mas Aylin, ela está envolvida em algo que vai muito além do que imaginávamos. O carro de Aylin passava lentamente pela estrada costeira, e Firid percebeu um detalhe que a fez prender a respiração. Aylin não parecia nervosa, parecia determinar cada passo de seu próprio plano. Havia algo na maneira como seus dedos seguravam o volante, na rigidez de seu corpo, que dizia mais do que qualquer palavra poderia revelar. Firid sabia que precisava agir rápido. As mensagens de Yusuf ecoavam em sua mente. Se as sombras de Safrão voltarem a se mover, procure Leila. Ela saberá o que fazer. Nas semanas seguintes, Firid começou a investigar discretamente. Cada quinta-feira, quando Aylin se ausentava, ela observava, anotava, buscava padrões. Descobriu pequenas pistas, encontros discretos, telefonemas ao entardecer, pequenas embalagens entregues a mensageiros desconhecidos. Tudo apontava para um segredo que estava escondido bem debaixo de seu próprio teto. Certa noite, enquanto as ondas quebravam violentamente nas rochas do litoral, Firid recebeu um telefonema de Leila. Firid, é hora de você saber toda a verdade. A voz da mulher estava firme, mas carregada de emoção. Encontre-me na antiga residência de Yusuf, na parte antiga de Safrão, à meia-noite. Firid sentiu um arrepio. A casa antiga de Yusuf ficava no bairro mais antigo da cidade, onde ruas estreitas e prédios de pedra se misturavam à neblina noturna, dando à cidade uma atmosfera quase mágica e ameaçadora ao mesmo tempo. Quando chegou, encontrou Leila já esperando, envolta em um manto escuro. Entre, Firid. Leila indicou a porta da frente, a voz suave mas firme. Vou contar tudo, mas você precisa prometer que Mura permanecerá fora de qualquer perigo. Firid assentiu, o coração batendo acelerado. Leila começou a narrativa. Contou como Yusuf, anos antes, havia descoberto um esquema que envolvia pessoas poderosas em Istambul. Pessoas que não hesitariam em silenciar quem ameaçasse seus interesses. E como, nos últimos meses de vida, Yusuf fizera de Aylin uma guardiã do segredo, para proteger Mura e a própria Firid. Mas, Firid engasgou com a revelação, porque ele precisou fingir a própria doença. Porque não contou nada. Leila fechou os olhos, suspirando. Porque o preço da verdade poderia ser a vida de vocês. Ele confiou em Aylin, mas fez você prometer que só abriria os olhos quando estivesse pronta. E agora, o momento chegou. Enquanto isso, Aylin, longe dali, dirigia com determinação. Seus passos levavam na antiga mansão de Emir, um homem que, há décadas, tinha relações misteriosas com Yusuf. Um inimigo? Um aliado? Firid ainda não sabia. Mas Aylin estava disposta a manter o segredo, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Na manhã seguinte, Firid voltou para casa. Mura percebeu que algo mudará na mãe. Havia uma força renovada nela, mas também uma sombra de preocupação. Mãe, você está bem? Perguntou ele, cauteloso. Estou melhor do que jamais estive, Mura, respondeu Firid. Mas precisamos ser pacientes. E cuidadosos. Nos dias que se seguiram, Firid começou a conectar os pontos. Descobriu pequenas evidências que Aylin deixava inadvertidamente, bilhetes, recibos,
cartas. Cada fragmento era um fio que revelava não apenas o mistério de Yusuf, mas também a complexidade emocional de Aylin. Era impossível negar que Aylin amava Mura, mas também estava enredada em uma teia de segredos que poderia destruir todos ao seu redor. Uma noite, Firid decidiu confrontá-la diretamente. Aylin atendia o último paciente do dia na clínica, exausta, mas ainda impecável. Firid entrou silenciosamente. Aylin, precisamos conversar. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Aylin olhou para ela, os olhos atentos e nervosos. Firid, sei que você descobriu algo. Mas não posso explicar agora. O momento não chegou. O momento chegou. Firid avançou, desesperada. Por que Yusuf confiou em você para guardar segredos tão perigosos? Aylin baixou os olhos, lágrimas surgindo discretamente. Porque ele sabia que, mesmo que eu falhasse, você protegeria Mura. Ele confiou que o amor de uma mãe seria mais forte que qualquer mentira. O choque tomou conta de Firid. Ela percebeu que, por mais que Aylin tivesse sido parte do segredo, havia uma intenção de proteger, não de prejudicar. Na mesma semana, Firid recebeu outra visita de Leila. Ela trouxe mais documentos, cartas e fotografias antigas. Essas provas mostram que Yusuf lutou até o fim, disse Leila, com a voz embargada. E que Aylin, mesmo relutante, manteve sua promessa. Firid estudou cada papel. Cada detalhe a levava mais profundamente à rede de conspirações, amor e perigo que envolvia a família. E percebeu que estava diante de uma decisão impossível: perdoar ou confrontar, confiar ou desconfiar, amar ou se proteger. Enquanto Safrão dormia sob o céu estrelado, Mura caminhava pelo jardim com Firid. Ele parecia mais maduro do que sua idade sugeria. Vovó, você acha que as pessoas podem realmente mudar? Perguntou ele, pensativo. Firid sorriu, tocada. Podemos, Mura. Mas não é fácil. Mudança exige coragem, aprendizado, e às vezes dor. Como cicatrizes, sugeriu Mura. Sim, disse Firid. Mas cicatrizes significam cura também, não apenas ferimento. Naquela noite, enquanto o vento soprava e as ondas quebravam nas rochas, Firid sentiu uma estranha mistura de medo e esperança. As sombras de Safrão estavam mais próximas do que nunca, mas também havia espaço para redenção, para amor e para reconstrução. Aylin, sozinha em seu quarto, olhava pela janela. Sabia que estava chegando o momento de revelar tudo, ou de perder tudo. Um envelope repousava ao seu lado. Dentro, uma mensagem de Yusuf, escrita antes de sua morte. O amor e a verdade sempre encontram o caminho. A hora está próxima. Confie em Firid. No dia seguinte, a cidade de Safrão amanheceu sob uma neblina densa, como se o próprio céu tentasse esconder o que estava por vir. Firid sabia que o confronto final se aproximava, não apenas com Aylin, mas com os próprios fantasmas do passado. E, enquanto caminhava pelas ruas antigas, sentiu um arrepio. Entre sombras e silêncio, uma figura observava. Um homem que ela não via há anos, mas cujo olhar carregava a mesma intensidade de Yusuf, Emir Kaya. Ele sorriu levemente, escondido entre as árvores. Finalmente, murmurou. Agora tudo começa de verdade. As sombras de Safrão não eram apenas memórias do passado. Elas caminhavam entre os vivos, e o jogo estava apenas começando. Então, disse Aylin, olhando para Firid e Mura, tudo o que fiz, fiz por amor. Firid aproximou-se, tocando o ombro da nora. E agora podemos começar a reconstruir, Aylin. Com verdade e confiança. Mas Safrão ainda guardava sombras. Emir, observando de longe, decidiu que o momento final tinha chegado.
Ele entrou na casa, firme, expressão grave. Firid, Aylin, disse ele, voz cortante, vocês não sabem tudo. Há pessoas que ainda querem que certos segredos permaneçam enterrados. Firid respirou fundo. Estamos prontas, Emir. Traga tudo à luz. Emir revelou documentos finais, provas que mostravam os inimigos de Yusuf, ameaças não cumpridas e planos que poderiam ter destruído a família. Mas, graças à preparação de Yusuf e à coragem de Firid, Mura e Aylin, a verdade finalmente estava completa. No fim da tarde, a família se reuniu no jardim da casa. O vento soprava suave, o mar refletia os últimos raios de sol, e Safrão parecia suspirar em alívio. Firid olhou para Aylin. Aprendemos muito, não é? Sobre amor, sobre perdão, sobre escolhas. Sim, respondeu Aylin, emocionada. E agora podemos viver sem medo. Mura segurou a mão de ambas, sentindo-se seguro pela primeira vez em meses. Família, disse ele, com um sorriso tímido, é mais do que sangue. É confiança, coragem e amor. E assim, sob o céu estrelado de Safrão, as sombras finalmente se dissiparam. O passado havia sido confrontado, o segredo revelado, e a promessa de Yusuf cumprida. O amor, a coragem e a verdade prevaleceram, guiando Firid, Aylin e Mura para um futuro onde os fantasmas não mais governariam suas vidas. O mar rugia ao longe, testemunha silenciosa de uma cidade que aprenderá que até as sombras mais profundas podem ser iluminadas. E, enquanto Firid olhava para o horizonte, sentiu uma paz inesperada. Não a paz de respostas perfeitas, mas a certeza de que, mesmo após dor, perda e traição, era possível reconstruir a vida com amor, verdade e coragem. O amanhecer em Safrão não trazia apenas luz. Trazia renascimento. E assim termina nossa história em Safrão, cheia de segredos, emoção e reviravoltas. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima no Turcaflix.